sedentos do Senhor, sedentos do teu bem. Fala, Senhor, ao nosso coração. Ó Espírito Santo, tu és santo, tu és santo. Levante as mãos, comece a dizer que Ele é santo. Diga: Tu és santo, tu és santo, tu és santo, Senhor. Tu és santo, tu não és. há outro como Não há outro, Pai. Não há outro como o Senhor. Não há outro como Não há outro, não há outro como o Não há Senhor. outro como tu. Sim, Não há Senhor, não há outro, Pai. como Jesus. Obrigado, Só Senhor. tu és santo. Diga: tu és santo. Só tu és santo. Sim, Senhor. Só tu és santo. Oh, se expresse nesta noite na presença de Deus. Diga isso a Ele. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Aleluia, coisa boa. Boa noite, queridos. A paz. A paz. Tome seu assento. Vamos cantar aquele louvor depois, tá, Lucas? Quando eu concluir a palavra, tá bom? Tome seu assento um momento em nome do Senhor. Esse louvor muito especial, muito gracioso. Coisa boa. Boa noite, queridos. Mais uma vez, boa noite. A paz. Não dá para ouvir muito, né, com as máscaras, mas como bem disse a pastora agora há pouco, na parte da tarde, a gente pode se expressar, não é? Pode se expressar, né? Regala o olho, não é? Recebe a palavra, concorda, não é? Coisa boa. Amém. A gente pode se expressar, não é? Acenando com a mão, batendo palmas. Isso é muito bom para as nossas vidas. Eu quero dar sequência ao tema que eu comecei com você semana passada. Nós retornamos aos nossos cultos, não é? Públicos, domingo passado. Quem estava aqui domingo passado? Quem estava durante um dos cultos? Quem não estava no domingo, levante a mão. Olha só, muita gente, não é? Muita gente não estava no domingo. Que bom estarmos de volta, não é? Nos cultos. E domingo passado, nos 3 horários, nós falamos sobre esta relevância da igreja. Eu queria dar sequência, porque é um assunto extremamente vasto. E eu quero convidar você já, para nós ganharmos tempo. Nós estamos fazendo o culto entre 1h e 1h10, não é? E eu quero seguir com esse plano. Vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 25. Viu, Dielo? Eu vou ler primeiramente na versão NVI, o mesmo texto, e depois eu quero repeti-lo na versão Almeida atualizada, tá? Vamos lá, primeiramente na NVI, Hebreus, capítulo 10, verso 25. Nós estamos falando sobre a igreja relevante. E aí esse próximo tópico, que é os valores. E nós vamos falar dos valores desta igreja. Não deixemos-nos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Agora vamos para outra versão, então. Vamos lá? A outra versão. Porque uma vai falar sobre a igreja e a outra vai falar de congregar. Não nos deixemos de nos reunir como igreja. É a primeira versão da NVI. E a outra vai dizer de nós não deixar de congregar. Vamos ler novamente nessa versão. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Antes, façamos admoestações, tanto quanto mais vedes que o dia se aproxima. Essa é a palavra de Deus. Eu vi uma voz forte aí do Lucas, coisa boa, não é? Mesmo com a máscara, voz de cantor, pulmãozão, é coisa boa. Meus irmãos, para você se situar nesse texto, possivelmente a gente não tem uma clareza de quem escreveu a carta aos Hebreus. Muitos teólogos, pais da igreja, reformadores, acreditam que possivelmente tenha sido o apóstolo Paulo, pela linguagem que ele utiliza. Então, como alguém se expressa, como alguém conversa, quando você lê a carta de alguém e você está acostumado a ouvir essa pessoa, você diz, isso é linguajar dessa pessoa.
O apóstolo Paulo tinha um linguajar que era peculiar dele, quando ele falava à igreja. Então, os principais autoridades da igreja, pais, reformadores, eles vão creditar ao apóstolo Paulo o livro, a carta aos Hebreus. E a carta aos Hebreus, já é como está dizendo o título, não é? Aos judeus, aos irmãos que se converteram em Israel, especificamente para a igreja que estava em Jerusalém. Quando possivelmente o apóstolo que escreve essa carta, tinha se passado 28 anos, que Jesus tinha morrido, e tinha ressuscitado, e tinha sido assunto aos céus, tinha subido aos céus. A igreja começou forte então, em Atos capítulo 2, poderosa, revestida de poder, ungida pelo Espírito Santo, fazendo obras maravilhosas, e com isso despertou, não é? A fúria dos religiosos de Israel, não é? Os sacerdotes, os religiosos começaram a ver o crescimento da igreja, já perseguiam a Cristo, e agora eles passam a perseguir os apóstolos, os discípulos. Vocês se lembram que logo em seguida Pedro e João, eles vão ser presos, porque eles curaram o paralítico na Porta Formosa, e assim vai. Começa uma perseguição contra a igreja, e aí a igreja nesse período aqui está com, ali em Jerusalém, principalmente em Jerusalém, em Israel, mais ou menos umas de 20 a 30 mil pessoas. Rapidamente a igreja cresceu e despertou o olhar dos religiosos. E aí começou uma perseguição ferrenha. E em meio a essa perseguição dos religiosos, muitos judeus que serviam ao judaísmo, aos rituais, muitos na fé não aguentaram a pressão e saíram da igreja e deixaram a igreja. Eles diziam: poxa, por que eu vou me batizar? Eu posso ser preso, a minha família pode ser presa, meus filhos podem ser presos, eu não quero isso para mim. E abandonavam a fé. Muitos não aguentaram a perseguição por parte dos religiosos em Jerusalém e abandonaram a fé. Muitos deixaram a fé. Quando viam, eles não queriam mais se ajuntar, porque diziam: você congrega lá nessa seita, que chamavam aqui o ajuntamento dos irmãos de seita. Você não está mais servindo a religião do país, não é? As leis, o judaísmo. Então você está se reunindo com eles. E começavam os falatórios, além de toda aquela imaginação de que os religiosos faziam dos servos de Deus. Por exemplo, eles diziam: vocês são canibais, vocês bebem o sangue, vocês comem da carne. Era simbólico quando Jesus disse, não é? Quem não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então eles imaginavam: vocês vão se reunir, vocês vão comer as crianças, vocês vão comer uns aos outros, é uma seita perigosa. E aí começaram a fomentar muitos boatos maléficos contra a igreja. E aí, minha gente, começaram a falar mal dos irmãos da igreja, e muitos começaram estou falando disso, meu Deus, e agora? E muitos começaram a abandonar a fé, deixar de congregar, de se reunir, com medo de perseguição, e outros para não serem afamados, juntamente com os apóstolos. Vocês estão deixando a fé, vocês são fanáticos, são sectários. E aí o apóstolo Paulo, vendo essa ação na igreja, esse movimento dentro ali da comunidade dos fiéis, o apóstolo Paulo diz: não façam isso, não deixem de congregar, não deixem de estar juntos como igreja, como muitos estão fazendo. Não deixem de se reunir, não deixem de estar juntos, não deixem de ser igreja, de estar no meio da comunidade. Não se afaste. É como se nós disséssemos hoje: meus irmãos, mesmo enfrentando o coronavírus,
mesmo a gente respeitando todas as normas de segurança, mesmo que você, tenha os seus temores, o que diz respeito à sua saúde, mas olha, não deixe de congregar, porque tem muita gente que pode esfriar na fé. Venha, vamos estar congregando, vamos estar no culto, não desanime. A igreja lá só pensa em dinheiro, isso e aquilo, não ajuda o oprimido. Meus irmãos, não dê ouvidos a essas falas. É como se o apóstolo Paulo estivesse reprisando essas mesmas coisas. Não dê ouvidos àquilo que estão falando, dizendo, não se afaste da fé. A sua salvação é mais importante do que qualquer outra coisa, porque está se aproximando aquele dia. E que dia era esse? O dia da volta do Senhor. E eles tinham o entendimento de que Jesus poderia voltar naqueles dias, em função da perseguição. E aí o apóstolo Paulo alertava mais ainda: tomem cuidado, Jesus está voltando. Essa é uma palavra que desde criança eu ouvia muito isso, não é? E a gente escuta sempre, vamos vigiar, Jesus está voltando. Que a gente se descuida, né? Começa a flertar com o mundo, com tanta coisa, ou então vai desanimando na fé, olha para um, olha para outro, e aí não canaliza a sua fé em Cristo, e se esquece de que Jesus está voltando, e de que Ele está mais perto do que possamos imaginar. Para aqueles que, de 2000 anos atrás, que receberam essa carta do apóstolo Paulo plenamente, Jesus voltou para eles, porque eles partiram com o Senhor, partiram para o Senhor. Aqueles que não partirem para o Senhor, que Jesus não vier para eles a partir da morte, poderemos então esperar pelo arrebatamento, mas de uma forma ou de outra, Jesus vai vir para buscar o seu povo e a sua igreja. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, faça isso com alegria. Que coisa boa. Então escute uma coisa, eu faço as palavras do apóstolo Paulo, que possa ecoar no seu coração. Não deixe de congregar, não vamos deixar de nos reunirmos para ouvir a palavra, para sermos fortalecidos, para sermos edificados, para sermos instruídos. Não deixe de congregar. Cada dia mais o número de desigrejados, eles estão aí aparecendo, sabe, com esse discurso satânico de dizer: eu não preciso estar num lugar, eu sou o templo do Espírito Santo. E com isso muita gente está se perdendo, como nessa época muitos se perderam. E o apóstolo Paulo alertava: não deixe de congregar, não deixe de se reunir como igreja, porque Jesus está voltando. E eu creio muito nessa palavra da Bíblia que diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Vamos permanecer até o fim, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Queridos, eu estou na igreja há 47 anos, toda a minha vida. Toda a minha vida eu estou na igreja e eu acredito na igreja. Eu acredito que foi Cristo que estabeleceu a própria igreja. O Bill Hybels, não é? Bill Hybels vai dizer que ele tem a plena confiança de que a igreja é essencial no mundo. Ele acreditava na igreja. Meus irmãos, eu acredito na igreja. Eu não acredito que a igreja do Senhor, ela foi vencida pelas portas do inferno. Para mim, a verdade que a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, essa sentença, para mim, é uma verdade. Eu creio que a igreja foi estabelecida pelo próprio Cristo, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Tenho uma convicção disso. Aleluia. Meus irmãos, eu acredito na igreja. Olha, há 47 anos, toda a minha vida, eu estive na igreja, estou na igreja, e eu confesso a vocês, acredito plenamente na missão da igreja, a começar pelo histórico da minha família. Minha família outrora oprimida pelas trevas, com um irmão louco dentro de casa, nos macumbeiros, minha família na miséria, cega espiritualmente, destruídos.
E foi através da igreja que Jesus nos alcançou. Foi através da igreja que Jesus libertou a minha família. Eu creio que a igreja é relevante, a igreja de Cristo é relevante. Quantas pessoas eu conheço nessa vida, prontamente já estavam em prontidão em tirar suas vidas. Quantas pessoas estavam sem propósito de vida, sem razão para viver, como pregou a pastora agora há pouco, sem sentido para viver, buscando sentido. E foi através de conhecer Cristo, mas através da igreja. Nós conhecemos Cristo através da igreja, digam amém. Um dos pastores mais conceituados da nossa atualidade, Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que a igreja, o mundo vai ver Cristo através da igreja. É através da igreja que o mundo vai conhecer e vai perceber Cristo. Como é que as pessoas irão saber do Cristo? Através da sua igreja, digam amém. Através da sua vida. Através da sua vida o mundo vai saber que Jesus veio, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E ele virá novamente para buscar um povo lavado, remido e purificado no sangue do Cordeiro. Dê um aplauso a ele porque ele merece. Oh, que coisa boa! O mundo só pode ver Cristo através da igreja. É através de você como igreja, de todos nós como igreja, que as pessoas vão conhecer ao Cristo. Muita gente não desconhece a transformação que Jesus pode fazer na vida de alguém. Mas ao olhar a sua vida transformada, a sua vida redimida, elas vão dizer: eu quero essa vida para mim. Como você alcançou essa vida? Quando eu conheci a Jesus. E quando você testemunha, você mostra o Cristo. Digam amém. Hoje pela manhã uma irmã disse a mim aqui no culto, ela disse: como eu poderia estar tanto tempo longe do Senhor? Como eu pude estar, pastor, tantos anos sem conhecer esse Deus? E foi através dessa comunidade, do Templo das Nações, dessa igreja, que eu conheci o Cristo. Digam amém. Então o mundo vai conhecer o Cristo através da sua igreja. Pode aplaudir o Senhor com alegria, dando glória a Ele, glorificando o seu nome. Amém. Aleluia. João Calvino, um dos grandes servos de Deus do movimento da reforma, ele vai dizer que a igreja do Senhor, ele acreditava nessa igreja invisível que Deus conhece. Sabe essa igreja invisível que está espalhada no mundo inteiro? Que Deus sabe, que Deus conhece? Ele dizia: eu creio nessa igreja invisível que Deus conhece. Mas também, dizia Calvino, eu creio nessa igreja visível que eu estou vendo, e nós precisamos honrá-la, e nós precisamos estar em comunhão com essa igreja. Nós não podemos viver, queridos, longe dessa comunhão. Digam amém. Esses dias nós experimentamos o isolamento, não é? E está diminuindo, mas enfrentando esse isolamento não só por uma questão de ser gregário, de precisarmos uns dos outros, mas nós vimos o quanto a vida espiritual, a gente sente falta de estar na mesma comunhão, recebendo a palavra, recebendo o ensinamento, recebendo o alimento. Como isso nos fez falta. Muitas pessoas disseram a nós: que saudade, que aperto no coração de estar esse tempo todo sem estar na comunhão dos meus irmãos. Porque essa demonstração aqui nesse plano de comunhão é a demonstração que nós teremos no porvir para sempre com o Senhor Jesus. Digam amém. Pode aplaudir o Senhor. Faça isso com alegria, por favor. Vamos lá. Bom, primeiramente, nós acreditamos na igreja, ok. Ela é do Senhor, é redimida, é purificada. A igreja é essencial para o mundo, porque ela é sal, porque ela é luz, porque ela tempera o mundo. Cristo é demonstrado através da igreja. Mas escute uma coisa, essa igreja, para ser relevante, ela precisa ter valores. Essa igreja, para cumprir a missão, ela precisa ter valores. E o que são valores?
Valores é aquilo que você tem grande estima. Valores é aquilo que você acredita. Valores é aquilo que você tem em grande confiança. O seu conjunto de crenças. É aquilo que você acha importante. Uma igreja, para ser relevante, precisa ter valores. Por exemplo, quando Lutero vai estabelecer o movimento de reforma, ele estabelece 5 valores para descrever o seu movimento de reforma. Lembram disso? Os 5 solas são os valores que Lutero tinha para dar base à sua reforma. Quais são eles? Somente pela fé. Somente pela fé. É necessário só a fé. Os solas quer dizer somente ou só isso é necessário. Só isso importa. Isso é suficiente. São os seus valores. Com isso, ele fez uma revolução que deu resultado em nós hoje. Os seus valores, quando ele pensava o Evangelho, só a fé, somente Cristo, somente a Escritura, somente a graça. Digam amém. Somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus toda glória. Você pode dar glória para esse Deus que somente a Ele merece glória. Que coisa boa. Está aí, por exemplo, os valores de Lutero. A fé, somente a graça, somente a Escritura, somente a Deus glória. Então veja, está aí esses valores de Lutero. E quais são os valores da igreja? Eu quero que você guarde isso no seu coração. São muitos. Mas deixa eu pontuar o que para mim eu acho muito o mais relevante. É um dos 5 solas. Somente Cristo. Uma igreja relevante precisa ter como um valor central Cristo. Diga Cristo. Eu quero convidá-lo para esse texto, quero que o Dielo coloque para mim. Atos capítulo 4, versículo 12. Porque acredito que Cristo é o valor central da sua igreja. Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos ler esse texto, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: não há salvação em nenhum outro. Pode seguir? Consegue colocar? Debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos. Digam amém. Não há um outro nome. Nós não podemos ser salvos de outra maneira. Cristo precisa ser o ponto central da nossa vida. Meus irmãos, nós podemos valorizar muitas coisas boas que a comunidade tem, que uma pessoa tem, mas se ele não tiver Cristo, ele não tem nada. Uma pessoa pode ser uma pessoa de honra, uma pessoa de palavra, uma pessoa de boas ações, uma pessoa de trabalho, mas se ele não tiver Cristo, ele não tem nada. Há um corinho antigo que dizia: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem, não tem nada, mas quem tem Jesus Cristo no céu já tem morada. Escute uma coisa, a pessoa pode ser, sabe, a madre de Calcutá, embora é impossível alguém ter um coração piedoso se não tiver o Cristo. Embora é impossível alguém não demonstrar piedade, não demonstrar amor, se o Cristo não for revelado a essa pessoa. Mas escute uma coisa, a pessoa pode ser uma pessoa honesta, uma pessoa séria, mas se não tem Jesus, não tem nada. Uma instituição, uma comunidade, uma igreja pode ter muitos valores, pode ter muitas coisas boas, mas se Cristo não for o ponto central dessa igreja, essa igreja não tem nada. Jesus precisa ser o valor mais apreciado da nossa vida.
Eu desconfio de pessoas que realmente colocam Jesus como o valor primeiro da sua vida. Porque elas discursam, elas dizem, eu estou na igreja por causa de Deus. E qualquer evento, elas se desviam. Elas não estão por Deus. Não, elas não valorizam o Cristo. As pessoas dizem, eu estou na igreja, não é por cargo. Então tá bom, aí mexe no cargo. Elas se desviam, saem da igreja. Não, elas não estão por Cristo. Veja que há uma incongruência entre o discurso e a prática. Querido, nesta noite eu gostaria que você guardasse esse valor primeiro no seu coração. Toda igreja relevante tem valores. Como eu sei que uma igreja é genuína? Como eu sei que a igreja que eu congrego, a comunidade dos santos que eu participo, como dizia Calvino, a companhia dos fiéis. Como é que eu sei que eu estou na companhia dos fiéis? Quando essa companhia, quando essa comunidade, quando esse grupo coloca Cristo como o primeiro da sua vida. Quando valorizamos em primeiro lugar o Cristo que foi crucificado, mas o Cristo ressurreto. Quando colocamos outras coisas, o meu eu, o meu querer, minha vontade, minhas manias, meus talentos, meus dons, não, aí Cristo não é o centro. Cristo precisa ser o centro da nossa vida. Digam amém. Você pode aplaudir o Senhor, o faça, por favor, com uma alegria. Aleluia. Por que ele precisa? Porque uma igreja relevante, dentro dos seus valores, o Cristo tem que ser o primeiro. Porque debaixo da terra, nenhum outro nome, as pessoas poderão ser salvas se não for por esse Cristo. Não há um outro ser, uma outra entidade. Sabe, eu fico admirado das pessoas na igreja. Elas querem ver anjos, arcanjos, querubins e serafins, mas não querem o Cristo. Elas querem ver uma bola de fogo, elas querem ver luzes caindo, querem ver, anjos subindo e descendo. Queira ver primeiramente o Cristo, porque é Ele que muda a sua vida, é Ele que restaura o seu coração, é Ele que morreu por você, foi Ele que venceu a morte, e é Ele que está à destra de Deus, intercedendo por nós, preparando morada. Obrigado, vida. Preparando morada. É por isso, queridos, que na sua família, para que a sua família seja uma igreja relevante, Cristo precisa ser o centro da sua família, da minha família. Cristo precisa ser sempre o centro desta igreja. Fazemos isso? Se está de acordo com Cristo, está, então seguimos firme. Isso não está de acordo com Cristo, não, então nós não fazemos. Vamos por esse caminho, Cristo está conduzindo, é da vontade do Cristo, então vamos lá. Que você possa manter a sua fé nesse Cristo, que os seus valores sejam nesse Cristo. Tenha convicção, o templo das nações, o valor primeiro do templo das nações é o Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia, que coisa boa. Segundo, uma igreja, para que ela seja relevante, uma comunidade, uma família, um corpo, uma companhia, como dizia Calvino, para ser relevante, além de ter primeiro o Cristo como primazia da sua vida, a sua mensagem precisa ser a mensagem do reino. Quero convidá-lo para Mateus capítulo 6, verso 33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos ler em nome do Senhor. Esse texto você sabe plenamente, não é? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. O nosso valor, segundo, como igreja relevante, é que a nossa mensagem é a mensagem do reino. Quem está aqui há mais de 10 anos nessa igreja, levante sua mão. Há mais de 10 anos. Você deve saber se essa igreja é uma igreja que a mensagem é do reino. Você nunca viu, nesse altar, nós pegando uma gravata, picotando e vendendo por R$100.
Você nunca viu nós dizendo: aqui está uma água de Israel, e essa água vai mudar a sua vida. Essa não é a pregação do reino. Essa não é a mensagem do reino. Você nunca viu nós pregando aqui dizendo: dizime, quanto mais o dízimo é alto, mais da sua salvação vai estar assegurada. Não. Você nunca viu nós dizendo: oferte R$100 e Deus vai mudar a sua história. Essa não é a mensagem do reino. Você nunca viu em 10 anos, em 17 anos, nós com essa mensagem. A nossa mensagem é: Jesus salva, Jesus transforma, Jesus está vindo, Jesus ama você. Venha, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e Jesus vai libertar, vai aliviar você. Essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem é a mensagem do reino. A mensagem do reino consiste em trazer a boa notícia. Você que caminhava para o caminho da condenação, da perdição, olhe, Jesus veio a esse mundo para tirar você do caminho da perdição. Essa é a mensagem do reino. A mensagem do reino é que em Cristo você pode ter esperança. A condenação do pecado e do diabo através do sangue de Jesus. Quando você recebe o Filho de Deus, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Essa é a mensagem do reino. Como é que eu sei que estou numa igreja relevante? Quando nós não negociamos o Evangelho. Quando ofertamos com a consciência de que, primeiramente, quando eu semeio, eu estou fazendo um exercício para mim mesmo. Quando eu dizimo, estou fazendo um exercício para a minha própria administração financeira. Porque se eu consigo separar 10% dos meus 100 e organizar, então eu saberei organizar a minha vida financeira. Toda pessoa que não é dizimista, sua vida é bagunçada. Se não é na vida financeira, nas outras áreas são. Isso é um exemplo, isso é um modelo, isso é uma verdade. Nós não dizimamos e ofertamos porque queremos lograr as dádivas de Deus. Nós não vendemos o Evangelho. Nós não falsificamos o Evangelho. Cada um que tem o seu sustento aqui dessa obra o tem porque merece ter, porque labuta para ter. Nós, pastores de tempo integral, estamos aqui nos 3 horários. Estávamos pela manhã, estávamos agora à tarde, estamos até agora aqui. Você me entende? Mas nós não estamos aqui fazendo do Evangelho um negócio. Não, mas pregando a mensagem do reino. Oferte, contribua, porque primeiramente isso vai fazer um bem para você. Depois, é só uma questão de plena coerência. Nós estamos usando água, luz, não é? Tem uma equipe, tem gente que está à nossa disposição para nos atender, para visitar, para ligar. Tem um projeto social, por que não contribuir? Mas nós não negociamos o Evangelho. Nós não usamos o tempo desse altar para ficarmos aqui meia hora, quem dá 100, quem dá 1000, quem dá 10, quem dá 500. Nós não fazemos isso. Nós usamos o tempo do altar para anunciar a mensagem da boa notícia. Se você que está oprimido, sobrecarregado, é só vir a Cristo e Ele vai libertar você. Em Jesus há libertação, há salvação. Em Jesus há esperança. Essa é a mensagem do reino. Uma igreja relevante, a sua mensagem e a mensagem do estilo de vida. Se eu outrora estava lá no mundo, agora em Cristo tenho uma nova vida. É esse estilo de vida, a mensagem do reino. Então escute, primeiro, uma igreja relevante, Jesus é o centro da sua vida. Jesus é a essência, porque a igreja está estabelecida no próprio Cristo. Depois, a mensagem dessa igreja, para que seja uma igreja relevante, tem que ser a mensagem do reino. Digam amém. Por fim, entre tantos que eu separei aqui, mas só vou falar de 3. Essa igreja precisa estar vivendo plenamente, para ser relevante, vivendo o amor. 1 Coríntios capítulo 11. Você sabe, não é? Todo o capítulo 11 não vamos nem ler.
1 Coríntios capítulo 11, não é? Vai dizer ali do amor. 12, né? Capítulo 12, vai dizer do amor. Todo aquele amor. Se nós fizermos, nós podemos até dar o nosso corpo, não é? Para ser queimado. Se não for por amor, não vai adiantar. O amor precisa ser um valor estruturante da igreja, queridos. Sabe, está fazendo as coisas de Deus por amor, servindo por amor, congregando por amor, adorando por amor, sendo vibrante no amor. Um tempo desse eu ouvi um pregador de uma igreja histórica dizendo: nós estamos com a ortodoxia correta. A ortodoxia é o ensinamento correto da palavra. Ele disse: irmãos, nós somos uma igreja que temos o ensinamento correto da palavra. Mas por quanto nós somos uma igreja que não expressa amor por esse ensino. Nós não somos uma igreja que expressa o amor por esse evangelho. Nós somos uma igreja fria. Não é o nosso caso aqui, digam amém. Só os quentes celebram a Jesus. Só os avivados. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu disse: que bom que a nossa igreja, que o Templo das Nações, tem isso. Nós demonstramos o nosso amor. Nós vivemos o nosso amor. Nós praticamos o nosso amor. É só olhar o projeto. É só olhar os irmãos nesse segundo final de semana com o culto, onde os nossos olhares se cruzam, mesmo com as máscaras, a gente percebe o amor um do outro, a falta um do outro, o amor demonstrado através do cuidado. Escute uma coisa, querido, o amor é um ponto essencial na essência de uma igreja relevante. Essa igreja pode ter inúmeros dons. Essa igreja pode, sabe, igual aqueles irmãos do reteté, voar nas paredes. Mas sinceramente, se terminar todo esse movimento eufórico e não houver a demonstração através da misericórdia, da bondade, do perdão, da compaixão, do estender da mão, não adiantou nada. É só como um sino que tine, sem valor algum. Uma igreja relevante, a sua relevância é demonstrada através do amor. Digam amém. Vamos amar mais. Vamos demonstrar o nosso amor. Não apenas demonstrando no sentido de vibração, demonstração no culto, mas na prática diária. Na prática do perdão, da bondade, da misericórdia. Quando o fizermos, nós estaremos demonstrando que somos uma igreja relevante. Você pode aplaudir o Senhor, por favor, ou faça isso com bastante alegria. Que nós possamos, meus irmãos, todos os dias, até a volta do Senhor, até aquele dia que se aproxima, vivermos esse amor. O amor que acolhe, independentemente de quem se achegue à nossa comunidade. Foi a pessoa que um tempo atrás veio aqui e disse para mim, vocês lembram no culto, nós estávamos aqui no culto orando e apareceu aqui uma senhora, uma moça, não é? E aí quando veio chorando e ela me chamou que queria uma oração e quando chegou perto de mim ela disse: boa noite, pastor. Aquele vozeirão, digo, opa, mas era uma mulher purinha, né? O jeito, a roupa, ela disse: boa noite, pastor, eu queria muito a sua oração. Ela disse: eu vim aqui porque eu sei que aqui não sou criticada, quero a sua oração. E eu fiquei encantado com isso, não é? Eu acho que nós demonstramos o nosso amor quando acolhemos as pessoas, quando acolhemos o moribundo que chega. Meus irmãos, naquele espetáculo de Natal, o Michael, que foi o Cristo, que antes de ser o Cristo, ele apareceu como o mendigo, o sujão lá na porta. Algumas pessoas viraram as costas para ele. Você sabia disso?
Alguns irmãos na porta ali, quando passavam, e era o irmão aqui da igreja. Alguns líderes, alguns irmãos passaram e ele estendia a mão. E é engraçado que aparecia até um cachorro na hora ali junto com ele. E não estava combinado isso, né? Estava combinado o cachorro? Estava. Estava combinado o cachorro. E as pessoas disseram, não é? Nossa. Queridos, nós precisamos cuidar isso. Havia muitas histórias, não é, que mamãe contava e papai, de que aquelas histórias quando Jesus andava pelo mundo e que muitas vezes se apresentava como mendigo, como pessoa que a gente não esperava. Sabe, queridos, nós precisamos cuidar a nossa prática de amor genuína, cuidar para não fazermos como aqueles religiosos que estavam já formatados pelo sistema, onde estava lá o moribundo à beira do caminho, e eles passavam porque tinham um compromisso na igreja, mas eles esqueceram de fazer a ação da igreja, que era atender o necessitado. Até que uma pessoa que não se esperava, um samaritano, vai lá e atende aquela pessoa. Sabe o que é isso? Isso é amor. Não é o nosso muito falar em línguas, o nosso muito pular, o nosso muito, sabe, essa demonstração apenas exterior, mas é o nosso sentimento genuíno na hora que for necessário, de quando o irmão pisar no nosso pé, nós já não querer passar a espada na cabeça dele, no pescoço dele, mas usar de misericórdia para com a vida dele. A igreja relevante é calcada no Cristo. A igreja relevante se expressa através da pregação do reino, e a igreja relevante é demonstrada através da prática do amor. Que Deus nos abençoe, que sejamos essa igreja sempre, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso a Ele, porque Ele merece, em nome do Senhor. Se coloque em pé, vamos orar, vamos cantar essa canção então, Lucas, vamos orar ao Senhor. Quero convidar você para abrir as suas mãos. Antes de nós cantarmos, pastora Rose, vem dar esse aviso aqui, pega esse microfone aqui, tem um aviso importante, não é? Deus está abençoando o nosso projeto, e obrigado pelos irmãos que têm contribuído. Nós, esses últimos dias, distribuímos mais de 100 cestas básicas, conseguimos atender muitas famílias, e por conta disso, o amor tem se multiplicado, e Deus tem agraciado muito a igreja e o nosso projeto. Consegui. Amém. Boa noite, igreja, a paz. Essa igreja tem sido relevante e é uma alegria poder vir compartilhar com os irmãos, que nem todos ficam sabendo o que tem acontecido ali, né, pastor Jefferson? Nós temos recebido em parceria com o coletivo Coca-Cola, lá do Rio de Janeiro, e eles esta semana vão estar nos abençoando com mais de 1.000 quilos de carne. Glória a Deus, né? Glórias ao Senhor. E kits de higiene, kits infantil. O pastor Jefferson negociou pra gente tanta pomada para assadura, né? E vai ser muito especial essa semana. Algumas cestas básicas a gente tem, então podem continuar doando a cesta básica. Aqueles que ainda não trouxeram, podem vir trazer durante a semana, a gente está aqui. Sim, queridos, aqui a pastora, né, ela está toda hora me lembrando. Mas, queridos, líderes aqui, que saibam, que ficam sabendo de irmãos aqui da igreja que estão passando alguma dificuldade, entrem em contato conosco, falem com seus líderes nos liguem, porque esta semana até queijo Deus mandou, pensa. Queijo lá da Rivera, chiquérrimo, né? Aí a gente está dividindo com todos, né, pastor? Pastor Jefferson tem nos apoiado direto, os membros diretores, os pastores também, né? Tem que vir aqui, às vezes, carregar batata. Mas, queridos, dá tempo ainda. Vocês vão ver as fotinhos, a gente vai estar divulgando. E quem vocês ficarem sabendo que precisa, que está, né? A gente sabe que todos estão, assim, uma grande parte de Santa Maria. Mas esta semana o Senhor tem derramado de uma forma especial, certo? Obrigada, pastor, e obrigada por fazer parte desta igreja, queridos. Eu sei que Deus nos trouxe lá de Novo Hamburgo, né? E eu já sabia que era séria, e hoje trabalhando, congregando aqui, eu vejo a seriedade, porque se multiplica, né? As cestas básicas saem e entram mais comidas, mais doações, até o queijo que a gente nunca imaginou. As pessoas se surpreendem.
Deus abençoe a nossa igreja. Coisa pastor. boa, Eu assim não posso seja. ficar perto do pastor. Assim seja, coisa boa. Abra suas mãos. Vamos orar para que Deus nos fortaleça como igreja relevante. Há uma cidade para ser alcançada. E Deus quer usar você. Deus quer nos usar como igreja relevante em Santa Maria, no estado, no Brasil. Vamos orar ao Senhor. Diga a Deus, eu estou aqui. Oh Deus, me usa através do meu trabalho. Me usa através dos meus dons, dos meus talentos que o Senhor me tem dado. Oh Deus, eu quero levar esse Cristo para muitas pessoas. Eu quero que você ore a Deus, diga: Senhor, me dê esse amor, me fortaleça nesse amor. As batalhas são grandes, mas eu vou vencê-las em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu quero levar essa mensagem do reino, de dizer: eu cheguei naquela comunidade destruído, oprimido, cansado, e naquele lugar Jesus me levantou, Jesus me restaurou. Você vai levar esta mensagem adiante. Oh amado Senhor, nos usa o templo das nações como uma igreja relevante. Nós queremos, meu Pai, que o Senhor todos os dias seja o centro das nossas famílias, seja o centro da nossa vida. Nós estamos aqui, Pai, acima de qualquer coisa, pelo Senhor. Foi o Senhor que nos plantou aqui nessa cidade, e nós estamos debaixo de uma palavra, debaixo de uma ordenância, Senhor, e nós cremos que os campos estão preparados aqui no sul do Brasil, que os campos estão prontos para a colheita, e o Senhor vai mandar ceifeiros, porque a obra é grande e poucos os ceifeiros. O Senhor vai enviar, o Senhor vai levantar aqui nessa igreja muitos ceifeiros, para nos ajudar a colher os frutos nesta cidade, nesse estado. Amado Senhor, queremos o Senhor no centro da nossa vida. Nós queremos o Senhor, Pai, no nosso ser, e que possamos levar essa mensagem do reino, essa mensagem que nela está imbuída o amor, a bondade, a misericórdia, a compaixão. Oh Deus, que possamos ser a essência do Senhor nessa terra, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Adore ao Senhor com esta canção, cante a Ele, cante, adore. Oh Espírito Santo, oh Espírito de Deus, cante conosco, abra suas mãos, cante. Sim, Senhor da glória. Jesus é o centro de tudo que há. Se você não sabe, aqui no Data, cante. Jesus é o centro de tudo que há. Sim, Senhor. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Oh, que coisa boa, Senhor. Jesus é o centro de tudo que há. Jesus é o centro de tudo que há. Sim, Senhor. O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sobre Jesus. Cante a Ele, cante com alegria. Jesus, nada mais importa. Diga ao Senhor. Nada se compara a Ti. Jesus, Tu és o centro, E tudo aponta para Ti. e tudo aponta para Ti. Jesus, Levante as mãos, cante, declare isso ao Senhor e diga: oh Espírito Santo. Jesus é o centro de todo o meu ser. O Senhor é o centro do nosso ser, meu Deus. Jesus é o centro de todo o meu ser. Sim, Senhor. Meu início, meio e fim, que eu viva sempre para Ti, meu Jesus. Cante ao Senhor, cante com alegria. Jesus, nada mais importa. Diga ao Senhor.
Jesus, Jesus, tu és o centro e tudo aponta para ti, Jesus. Cante ao Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Mais uma, pastor. Pode seguir. Jesus é o centro de sua Igreja, cante. Essa é a parte que você vai cantar. Diga. Jesus é o centro de sua igreja. Sim, Senhor. Um dia Ele virá. Como igreja vou me encontrar com Jesus. Diga isso. Jesus, Jesus. Sim, Senhor. Jesus. Levante a mão e diga. Confesse isso ao Senhor. Isso, confesse isso a Jesus. Ele é o nome que está acima de todo nome. Jesus. Oh, Jesus. Com Jesus. Que em meu coração o Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração o Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Que em meu coração o Cristo seja o centro e todo meu ser mostre quem tu és. Vamos aplaudir o Senhor. Aplaudir ao Senhor e essa banda abençoada. Sente só um minuto. Nós já vamos para casa. 1 hora, não é? Que nós estamos no nosso culto, 1h10. Rapidinho. Prepare a sua oferta com alegria. Prepare a sua oferta. Vamos colocar os 4, né? Os 4 gasofiláceos. Eu quero com alegria você pegue a sua contribuição. Vamos apresentar ao Senhor com alegria. Vou convidar o pastor Arnoldo para preparar para orar, consagrar ao Senhor. Meus irmãos, por enquanto, na terça-feira, nós não estamos fazendo a conferência profética Terças de Milagres, não é? Então, por enquanto, não na terça-feira. Nós estamos concentrando no domingo, nos 3 horários, que no final ficou bem distribuído, não é? 9 da manhã, 17 e 19. Na sexta à tarde, alguém estava aqui sexta-feira à tarde? Não é? Estavam aqui, tu estava aí, né? Eu fiquei olhando o Isaac e digo, mas não pode ser o Isaac daquele tamanho. Meu Deus, na quarentena o Isaac dobrou de tamanho. E o Sani, né? Sei que ele estava aqui, ele nos ajudou a orar. Gente, estava muito gostoso sexta de tarde, não é? Vieram bastante pessoas. Então, nós estamos distribuindo domingo de manhã, 9, 17 e 19. E na sexta à tarde, no culto do clamor, por enquanto, tá bom? Nós vamos avaliar para ver se nas próximas semanas a gente vai voltar com o culto de jovens e assim gradualmente vai indo. Mas por enquanto, nesse sábado, ainda não tem jovens, tá? Vamos pensar, orar com o pessoal, avaliar para depois da ceia. E aí é bem possível. As células só online, tá, queridos? Por enquanto, as células, vocês podem fazer, os irmãos estão fazendo a célula online, pode seguir. E as familiares mantêm, mas
a célula, os irmãos, não é? Só online. E segue a célula familiar, que é fundamental. Pastor Arnoldo, vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Tá bem? O que foi? Tudo certo aí que é a oração? Há 2 horas que eu estou sem respirar. Fora minhas orelhas que estão aumentando. Boa noite a todos, a paz. Vamos ficar em pé, pega essa oferta com alegria no seu coração. Vamos ofertar ao Senhor com toda a nossa alegria e dedicação ao Senhor. Amado Senhor, muito obrigado por essa palavra, por esse dia. Que o Senhor seja conosco, nos abençoe, não nos deixe faltar nada, mas que venha sobre nós a tua provisão, o teu cuidado. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Venha ofertar, venha com alegria, cantando ao Senhor em nome de Jesus. Ó Deus, abre a porta para mim, do lugar que tem só para mim. Cante ao Senhor, cante a Ele. Leva-me até o centro. Se coloque em pé e cante ao Senhor. Nós já vamos encerrar o culto com as palmas. Ó Deus, abre a porta para mim, do lugar que tem. Leva-me até o centro do teu coração. Mais uma vez, ó Deus, abre